Análise completa. Transtorno de acumulação compulsiva. O transtorno de acumulação compulsiva representa uma das condições psicológicas mais incompreendidas e estigmatizadas da atualidade. Frequentemente confundido com desorganização ou simples apego a objetos, este transtorno revela uma complexidade psicológica profunda que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, comprometendo significativamente sua qualidade de vida, relacionamentos e até mesmo sua segurança física. Reconhecido oficialmente como transtorno independente apenas em 2013 no DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a acumulação compulsiva deixou de ser vista como mero sintoma do transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, para ganhar status próprio, o que reflete décadas de pesquisas que demonstraram suas características únicas, etiologia distinta e necessidade de abordagens terapêuticas específicas. 1. Definição e critérios diagnósticos. 1.1 O que é o transtorno de acumulação? O transtorno de acumulação compulsiva caracteriza-se pela dificuldade persistente de descartar ou se desfazer de pertences, independentemente de seu valor real. Essa dificuldade decorre de uma necessidade percebida de guardar itens e do sofrimento associado ao ato de descartá-los. Critérios diagnósticos segundo o DSM-5. Dificuldade persistente de descartar ou se desfazer de pertences, independentemente de seu valor real, necessidade percebida de guardar os itens e sofrimento associado ao descarte, acumulação de posses que congestionam e obstruem áreas de convivência, comprometendo substancialmente seu uso pretendido. O acúmulo causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas importantes. O acúmulo não é atribuível a outra condição médica. O acúmulo não é mais bem explicado por sintomas de outro transtorno mental. 1.2 Diferenciando acumulação de colecionismo. É fundamental distinguir o comportamento patológico da acumulação do hábito saudável de colecionar. Colecionadores organizam sistematicamente seus objetos, sentem prazer e orgulho com a coleção. Os itens têm valor reconhecido, cultural, histórico, monetário. Mantêm áreas de convivência funcionais, exibem suas coleções intencionalmente, conseguem se desfazer de itens sem grande sofrimento. Acumuladores compulsivos apresentam desorganização caótica, experimentam ansiedade e vergonha, guardam itens sem valor aparente, embalagens, jornais velhos, lixo, espaços se tornam inabitáveis, escondem o acúmulo por vergonha, sentem angústia extrema ao considerar descartar qualquer item. 2. Prevalência e demografia. 2.1 Dados epidemiológicos. Estudos indicam que aproximadamente 2% a 6% da população geral apresenta transtorno de acumulação em níveis clinicamente significativos. Esta prevalência é mais alta do que inicialmente se pensava, colocando o transtorno como uma condição relativamente comum. Distribuição por idade. Sintomas iniciais geralmente aparecem entre 11 e 15 anos. A severidade aumenta progressivamente com a idade. Pessoas com 50 a 60 anos apresentam os casos mais graves, cerca de 3 vezes mais prevalente em adultos mais velhos, 55 a 94 anos. Distribuição por gênero. Estudos apontam prevalência ligeiramente maior em homens. Mulheres tendem a buscar tratamento com mais frequência. A apresentação clínica pode variar entre gêneros. 2.2 Fatores de risco. Diversos fatores aumentam a probabilidade de desenvolver o transtorno. Genética. História familiar de acumulação, 50% dos casos. Parentes de primeiro grau têm risco 4-5 vezes maior. Estudos com gêmeos sugerem herdabilidade de aproximadamente 50%. Neurobiológico. Diferenças estruturais e funcionais no cérebro, alterações no córtex cingulado anterior, anormalidades no sistema de recompensa. Ambientais e desenvolvimentais. Experiências traumáticas, perda, negligência, privação material na infância, modelagem de comportamentos de acumulação por familiares, eventos de vida estressantes. Psicológico. Perfeccionismo,
indecisão crônica, dificuldades de atenção e concentração, problemas de processamento de informação. 3. Neurobiologia e psicologia da acumulação. 3.1 Base neurobiológica. Pesquisas com neuroimagem revelam diferenças significativas no cérebro de pessoas com transtorno de acumulação. Áreas cerebrais afetadas: córtex cingulado anterior, CCA, e hiperatividade ao tomar decisões sobre descartar objetos, relacionado à experiência de sofrimento emocional, responsável pela detecção de conflitos. Ilha. Ativação aumentada ligada ao processamento emocional e integração de sensações corporais com estados emocionais, hipersensibilidade a possíveis erros de descarte. Córtex pré-frontal, déficits em funções executivas, dificuldades de categorização e tomada de decisão, problemas de planejamento e organização. Sistema de recompensas, ativação excessiva ao adquirir objetos, reforço positivo pela aquisição, condicionamento da busca por mais itens. 3.2 Processos cognitivos alterados. Vieses cognitivos específicos. Viés de importância exagerada, atribuir significado e valor excessivos a objetos comuns, acreditar que cada item tem utilidade futura potencial, sentimento de que descartar é desperdiçar, catastrofização, imaginar consequências terríveis ao descartar algo, e se eu precisar disso um dia. Medo irracional de arrependimento, pensamento mágico. Objetos representam memórias de forma concreta, descartar objeto igual perder a memória ou experiência. Extensão do self nos objetos, dificuldades de categorização, incapacidade de decidir onde guardar itens, criação de categorias excessivamente específicas, paralisia decisória, apego antropomórfico. Atribuir sentimentos e personalidade aos objetos, sentir pena de descartar, o objeto se sentiria abandonado, responsabilidade excessiva pelos itens. 3.3 Dimensões emocionais. Emoções envolvidas no processo. Ansiedade, pico ao considerar descartar algo, alívio temporário ao decidir guardar, reforço negativo do comportamento de acumulação, tristeza ou depressão, relacionada à perda de funcionalidade do ambiente, isolamento social, desesperança quanto mudança, vergonha, consciência de que o comportamento é problemático, evitação de visitas em casa, ocultação do problema, nostalgia patológica, cada objeto conectado a uma memória, medo de perder o passado, dificuldade de viver no presente. 4 Tipos e manifestações da acumulação. 4.1 Categorias de itens acumulados. Papéis e documentos. Jornais, revistas, correspondências, notas fiscais, recibos, papéis diversos, justificativa. Posso precisar da informação. Itens de utilidade questionável. Embalagens, sacolas plásticas, potes vazios, recipientes que podem ser úteis. Materiais de reciclagem acumulados indefinidamente. Roupas. Peças que não servem mais. Roupas antigas para quando voltarem à moda. Itens danificados para consertar algum dia. Objetos sentimentais. Presentes de qualquer tipo. Itens pertencentes a pessoas falecidas. Recordações de qualquer evento. Animais. Acumulação animal. Manutenção de número excessivo de animais. Incapacidade de prover cuidados adequados, negação da situação precária. 4.2 Níveis de severidade, escala de Clutter. Nível 1, leve. Todas as portas e escadas acessíveis, sem odores perceptíveis, superfícies geralmente limpas, banheiros e cozinha funcionais, animais de estimação bem cuidados, se presentes. Nível 2, moderado. Uma entrada ou saída bloqueada, aparelhos funcionando, mas alguns itens acumulados, áreas de estar parcialmente obstruídas, odores leves presentes, acúmulo visível de poeira, início de comprometimento funcional. Nível 3, grave. Pelo menos uma área inacessível, áreas de estar severamente obstruídas, cozinha ou banheiro com funcionalidade limitada, odores fortes pela casa, presença de insetos roedores, possível presença de fezes de animais. Nível 4, severo. Entradas bloqueadas por dentro, ausência de espaços transitáveis,
infraestrutura básica comprometida, encanamento, eletricidade, condições estruturalmente inseguras, infestação severa de pragas, risco sanitário significativo. Nível 5, extremo. Casa essencialmente inabitável, falta de serviços básicos, água, eletricidade, fogo estrutural elevado de incêndio, presença de material em decomposição, risco iminente à saúde e segurança, intervenção de autoridades necessária. 5. Impactos e consequências. 5.1 Saúde física. Riscos diretos. Quedas e lesões, objetos empilhados, caminhos obstruídos, incêndios, materiais inflamáveis, sobrecarga elétrica, desabamentos, peso excessivo em estruturas, problemas respiratórios, poeira, mofo, ar estagnado, infecções, falta de higiene, presença de pragas, desnutrição, cozinha inacessível ou não funcional. Riscos indiretos. Impossibilidade de acesso de serviços emergenciais, dificuldade em receber cuidados médicos em casa, não adesão a tratamentos por vergonha de profissionais visitarem. 5.2 Saúde mental. Comorbidades frequentes. Depressão, 50 a 75% dos casos, transtorno de ansiedade generalizada, 40 a 60% transtorno obsessivo-compulsivo, 20 a 30% transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 20 a 40% dependência de álcool ou substâncias, taxas elevadas. Impacto emocional. Sensação de estar sobrecarregado, desesperança quanto à possibilidade de mudança, ideação suicida em casos graves, isolamento social progressivo. 5.3 Impacto social e familiar. Relações familiares. Conflitos constantes sobre acumulação e limpeza, filhos removidos por serviços de proteção infantil, divórcios e separações, distanciamento de familiares, vergonha e ocultação do problema. Funcionamento social. Recusa de convidar pessoas à casa, evitação de interações sociais, perda de amizades, reputação comprometida na comunidade, isolamento progressivo. 5.4 Consequências legais e financeiras. Questões legais. Violações de códigos de habitação, ordem de despejo, remoção de animais por crueldade, multas por violações de saúde pública, perda da guarda de crianças. Impacto financeiro. Compras compulsivas contínuas, dívidas acumuladas, impossibilidade de vender ou alugar propriedades, custos de limpeza profissional, perda de emprego por questões relacionadas. 6. Etiologia. Por que as pessoas acumulam? 6.1 Teorias psicológicas. Teoria do apego. Insegurança no apego desenvolvida na infância, objetos como substitutos de relações humanas seguras, compensação por experiências de perda ou negligência, objetos fornecem sensação de controle e segurança. Teoria comportamental. Reforço positivo. Prazer ao adquirir, reforço negativo. Alívio ao evitar descartar, condicionamento clássico. Objetos associados a memórias positivas, falta de extinção do comportamento devido à evitação. Teoria cognitiva. Crenças disfuncionais sobre memória e identidade, processamento de informação ineficiente, dificuldades de tomada de decisão, perfeccionismo e medo de errar. 6.2 Funções da acumulação. Os objetos acumulados servem a múltiplas funções psicológicas. Segurança emocional. Cobertor de segurança psicológico, redução de ansiedade pela presença dos objetos, sensação de estar preparado para qualquer eventualidade. Identidade e autobiografia. Objetos como marcadores de experiências vividas, extensão física do self, medo de perder a própria história e identidade. Controle. Área onde a pessoa exerce controle total, compensação por falta de controle em outras áreas da vida, criação de um mundo próprio. Potencial e responsabilidade. Crença no potencial futuro de cada objeto, senso de responsabilidade por não desperdiçar, evitação de culpa por desperdício. 7. Avaliação e diagnóstico. 7.1 Instrumentos de avaliação.
Estoque de poupança revisado, CR. Questionário de 23 itens, avalia 3 dimensões: aquisição, descarte e desordem, ferramenta validada e amplamente utilizada. Classificação de imagem desorganizada, CIR. Escala visual com fotografias, avalia nível de desordem em diferentes cômodos, útil para pessoas com baixa insight. Índice de ambiente doméstico, IES. Avaliação estruturada do ambiente doméstico, identifica riscos de saúde e segurança, útil para planejamento de intervenções. 7.2 Entrevista clínica. Aspectos a explorar: história e desenvolvimento do comportamento, tipos de itens acumulados, crenças sobre os objetos, impacto funcional em áreas da vida, motivação para mudança, história de tentativas prévias de tratamento, comorbidades. Rede de apoio disponível. 8. Tratamento e intervenções. 8.1 Terapia cognitivo-comportamental, TCC, especializada. A TCC adaptada para acumulação é considerada o tratamento de primeira linha. Componentes principais: psicoeducação. Compreender o transtorno. Modelo cognitivo-comportamental da acumulação. Normalização da experiência. Treinamento em organização, habilidades de categorização. Técnicas de decisão. Criação de sistemas organizacionais. Exposição com prevenção de resposta, exposição gradual ao descarte. Prevenção do comportamento de guardar. Tolerância à ansiedade. Reestruturação cognitiva, identificação de pensamentos disfuncionais. Questionamento de crenças sobre objetos. Desenvolvimento de pensamentos mais adaptativos. Motivação e prevenção de recaída, entrevista motivacional. Identificação de gatilhos. Planejamento de prevenção de recaídas. Formato: geralmente 20-26 sessões. Visitas domiciliares são componente essencial. Envolvimento de familiares quando possível. 8.2 Medicação. Embora não existam medicações especificamente aprovadas para a acumulação, SSRIs, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, úteis quando depressão ou ansiedade comórbidas. Eficácia limitada para acumulação isolada. Doses geralmente mais altas que para depressão. Outras medicações: estimulantes quando há comórbido. Tratamento de outras condições comórbidas. 8.3 Intervenções comunitárias. Equipes multidisciplinares. Profissionais de saúde mental. Assistentes sociais. Organizadores profissionais. Serviços de limpeza. Grupos de apoio. Redução do isolamento. Compartilhamento de estratégias. Motivação mútua. Validação da experiência. Harm reduction. Redução de danos. Quando mudança completa é improvável. Foco em segurança e saúde mínimas. Estabelecimento de zonas seguras. Manutenção de funcionalidade básica. 8.4 Desafios no tratamento. Baixo insight. Muitos pacientes não reconhecem o problema. Tratamento frequentemente iniciado por pressão externa. Necessidade de trabalhar motivação antes de mudança. Alta taxa de abandono. Tratamento é exigente e prolongado. Ansiedade intensa durante exposições. Processo lento pode ser desanimador. Recaídas frequentes. Comportamento profundamente enraizado. Fatores mantenedores persistentes. Necessidade de acompanhamento de longo prazo. 9. Prognóstico e recuperação. 9.1 Fatores de bom prognóstico. Reconhecimento do problema. Motivação intrínseca para mudança. Suporte familiar adequado. Acesso a tratamento especializado. Ausência de comorbidades severas. Início precoce do tratamento. 9.2 Fatores de mau prognóstico. Negação do problema. Idade avançada. Severidade extrema. Múltiplas comorbidades. Isolamento social completo. Falta de recursos para tratamento. 9.3 Definindo sucesso. A recuperação raramente significa eliminar completamente o acúmulo. Metas realistas. Redução significativa do acúmulo. Restauração da funcionalidade dos espaços. Diminuição do sofrimento emocional. Melhora na qualidade de vida. Capacidade de manter mudanças ao longo do tempo. 10. Perspectivas futuras e pesquisas. 10.1 Áreas de pesquisa atual. Neurociência. Biomarcadores para diagnóstico precoce. Compreensão mais profunda dos circuitos cerebrais. Desenvolvimento de intervenções neurocientíficas.
Genética. Identificação de genes de vulnerabilidade e compreensão da herdabilidade potencial para medicina personalizada. Tecnologia. Aplicativos de apoio ao tratamento realidade virtual para exposição terapêutica telemedicina para acesso ampliado 10.2 Questões não resolvidas melhor compreensão dos subtipos de acumulação tratamentos mais eficazes e acessíveis estratégias de prevenção abordagens para baixo insight intervenções de saúde pública 11. Implicações sociais e éticas 11.1 Estigma e incompreensão. O transtorno de acumulação é frequentemente alvo de ridicularização na mídia, programas sensacionalistas, incompreensão como preguiça ou escolha, isolamento e vergonha dos afetados 11.2 Questões éticas no tratamento. Autonomia versus segurança. Quando intervenções forçadas são justificadas. Equilíbrio entre autodeterminação e proteção, papel de autoridades públicas. Despejos e limpezas forçadas. Frequentemente ineficazes a longo prazo, podem causar trauma adicional, necessidade de suporte psicológico paralelo. Conclusão. O transtorno de acumulação compulsiva representa um desafio complexo que transcende a simples questão de limpar a casa. Enraizado em alterações neurobiológicas, padrões cognitivos disfuncionais e necessidades emocionais profundas, este transtorno exige compreensão, compaixão e intervenções especializadas. A jornada de recuperação é frequentemente longa e repleta de desafios. Não se trata de uma transformação rápida vista em programas de televisão, mas de um processo gradual de mudança de hábitos, crenças e padrões emocionais profundamente estabelecidos. O sucesso requer não apenas intervenção profissional adequada, mas também o suporte compassivo de familiares, amigos e comunidade. À medida que nossa compreensão do transtorno avança através de pesquisas em neurociência, psicologia e genética, aumenta também nossa capacidade de oferecer tratamentos mais eficazes e personalizados. Contudo, talvez o avanço mais importante necessário seja na esfera social: reduzir o estigma, aumentar a compreensão pública e reconhecer a acumulação compulsiva como o que realmente é, não uma falha moral ou preguiça, mas uma condição de saúde mental legítima que merece tratamento e empatia. Para aqueles que vivem com este transtorno, a mensagem mais importante é: mudança é possível. Com um suporte adequado, tratamento especializado e tempo, é possível recuperar a funcionalidade, reduzir o sofrimento e melhorar significativamente a qualidade de vida. O primeiro passo é reconhecer o problema e buscar ajuda. Um ato de coragem que marca o início da jornada de recuperação. Recursos e referências. Organizações especializadas. Fundação Internacional de Toque e IOCF. Centro de Acumulação, Associação de Ansiedade e Depressão da América, ADAA. Instituto Brasileiro de Pesquisa sobre Toque e Transtornos de Ansiedade. Livros recomendados. Enterrado em Tesouros. David F. Tolin, Randy of Frost, Gaius Tequete. Coisas, acumulação compulsiva e o significado das coisas, Randy of Frost, Gaius Tequete. Superando a acumulação, Jerome Bubrick, Fugem Nesiroglu para familiares. Desenterrando, ajudando seu ente querido a lidar com a desordem, a acumulação e a aquisição compulsiva, Michael A. Tompkins, Tamara L. Arthur. Esta análise foi elaborada para fins educacionais e informativos. Não substitui avaliação e tratamento profissional. Se você ou alguém que conhece enfrenta dificuldades com acumulação, procure ajuda de profissionais de saúde mental especializados. Se este conteúdo foi informativo e esclarecedor para você, então se inscreva no canal, dê o seu like, e compartilhe com mais alguém que você goste, para que essa pessoa fique tão esclarecida como você. Um abraço e fique na paz.